Bem-vindos, bem-vindas mais uma terça-feira aqui com vocês para trazer a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. E o nosso tema de hoje está bem legal, diz assim: desobediência traz consequências. Mas antes, eu quero saber se você já está inscrito no meu canal do YouTube, Roberto Charoni. Se você ainda não está, vai lá, por favor, se inscreve, aciona o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu colocar um vídeo novo, uma mensagem nova. É importante. E a partir dali, se você for alimentado, abençoado com essa palavra, leva adiante. Manda para os teus amigos, para os teus familiares, seus parentes, seus inimigos, para quem você quiser. Leva a palavra de Deus, faz parte da nossa missão aqui na Terra. E aqui no Instagram, pergunto para você, já me segue? Já está me seguindo? Se não me segue ainda, vai lá, começa a me seguir, curte, compartilha. Aqui no Instagram você consegue acessar o link que te direciona para o YouTube para você conseguir assistir a palavra, o estudo inteiro teor. Então daqui você parte para lá. Então curte, compartilha e vamos enviar a palavra de Deus. A palavra não é minha, não é sua, a palavra é do Senhor. E é isso que é importante a gente colocar na vida das pessoas e para que elas possam escutar, porque eu não estou aqui falando de algo que eu penso, eu estou aqui falando de algo que é divino, que veio dos céus para nos orientar aqui na Terra. Essa é a verdade. Então vamos lá. Vou contar para vocês uma história bem interessante que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Deixa eu ajeitar aqui a câmera que está meio tortinha. Agora, há muitos anos atrás, eu ainda era um jovem, eu devia ter o quê? Uns 18 anos no máximo. Não, 18 para 19 anos, exatamente. No máximo isso. E a gente estava numas férias de julho, na praia, né? Meus pais tinham uma casa na praia, que chama Salinópolis, que é uma cidade bem bonita no estado do Pará, que tem praias belíssimas, vale a pena conhecer. E aí, o que aconteceu? Eu estava lá e nós íamos para a praia no horário próximo do almoço, ficávamos eu e minha família no almoço lá na praia com meus amigos, e quando dava assim no final da tarde, por volta de umas 5 horas da tarde, nós voltávamos para casa. E aí papai preparava um almoço naquele horário mesmo, uma janta, alguma coisa assim, para a gente comer e depois já ficar lá por casa descansando e depois já sair para a noite, né, para ir para a beira da praia de novo, mas era uma outra praia que fica mais no centro. E aí eu tinha acabado de ganhar meu carro, né, papai tinha me dado um carro e a mamãe disse assim para mim, faz o seguinte, mãe, você no carro. Ela disse assim, faz o seguinte, sai no carro, mas não volta na praia. Não volta para aquela praia que nós chegamos agora. Lá é muito distante, então fica por aqui. Pode ser no carro, mas fica por aqui. Eu tinha apenas 18, 19 anos e a minha mãe, logicamente, até hoje eu escuto muito, mas me deu essa orientação. E aí eu peguei meus amigos, coloquei no carro e saímos para passear. Adivinha o que eu fiz? Desobedeci. Segui direto para a praia, para aquela praia que ela disse que não era para eu ir. E aí fui para lá. Fiquei passeando na praia, não estava fazendo nada demais. Não tinha, graças a Deus, não tinha bebida alcoólica, não tinha droga, não tinha nada. Estava todo mundo sóbrio, todo mundo amigo, mas eu não era convertido, ok? E desobedeci minha mãe e fui para a praia. Comecei a passear na praia, que o carro entra na praia, né? Lá é diferente. Aqui você estaciona o carro fora, né? Lá o carro entra na praia. E eu entrei na praia, comecei a passear no carro e eu não vi um toco. O toco tinha sido coberto pela areia e eu não vi um toco de árvore. Na hora que eu fui passar, o toco bateu no meu carro. Quando ele bateu no meu carro, foi tão forte a violência da batida que quebrou algo na direção do carro e eu fiquei sem controle. Eu girava e ele girava só um pouquinho e eu perdi o controle. Algo na barra de direção. E aí, meu Deus do céu, e agora? Vou voltar para casa, tive que voltar para casa. Quando eu voltei para casa com o carro todo quebrado, essa foi a verdade, eu acabei contando para minha mãe o que tinha acontecido. Mãe, olha, aconteceu, eu voltei para a praia, não vi o toco, meus amigos no carro comigo, e eu bati o carro, tá com esse problema. Aí a mamãe disse, agora você vai ter que assumir a sua consequência dos seus erros, né? E aí eu tinha ganho do meu pai um sapato, eu lembro até qual era a marca, um Reebok, que o papai trouxe de Manaus, Zona Franca de Manaus. O papai viajava para lá para trazer alguns presentinhos e ele trouxe pra gente me trouxe um Reebok que eu tinha maior ciúme desse sapato. Na verdade eu não tinha usado ainda. E aí eu fui no mecânico lá na cidade para ele tentar resolver o problema do carro e eu tive, como não tinha dinheiro, né? Eu tive que dar o meu sapato, meu tênis para ele.
novo, que eu nunca havia usado, para o mecânico como parte de pagamento do serviço que ele ia fazer no carro, para eu conseguir voltar para a capital, para Belém. Então, acabou que deu tudo errado, quebrou meu carro, eu desobedeci minha mãe, fiquei de castigo, porque não tem idade, eu tinha 18 anos e acabei ficando de castigo sem um carro, e tive um prejuízo, perdi meu tênis, Gente, foi o caos. Por quê? Por causa de uma desobediência. Gerou uma consequência na minha vida. Eu nunca esqueci disso. Conto para o meu filho isso, que eu lembro que foi marcante. Essa minha desobediência com a minha mãe e com meu pai, e também tudo que causou, a consequência que causou. Então, desobedecer traz consequências graves, que às vezes a gente acha que não vai acontecer, mas acaba acontecendo. Aconteceu comigo, e aconteceu também na Bíblia. Por isso que eu vou pedir para você abrir sua Bíblia agora em 1 Samuel, capítulo 13, versos de 8 a 14. Vamos lá ver o que diz isso aqui. Sacrifícios reprováveis. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel o havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava em Gilgal, o exército abandonou Saul e o dispersou. Para quem não lê muito a Bíblia, Saul foi o primeiro rei. O povo pediu um rei e Deus direcionou, dizendo que o primeiro rei de Israel seria Saul, o rei Saul. Para quem não está acostumado a ler a Bíblia. Diante disso, Saul ordenou: traze-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Eram os sacrifícios. Antigamente não tinha Jesus ainda, que morreu por nós, deu seu sangue, seu corpo, e morreu por nós para nos salvar. Antigamente, quando nós pecávamos, tinha que fazer sacrifício com animais puros, animais perfeitos, que simbolizavam a nossa morte para o pecado e vida. Então, para quem também não entende muito disso, eu estou explicando já aqui, tá bom? E aí, que inclusive os meus irmãos católicos, às vezes, precisam ler um pouquinho mais a Bíblia, e eu fui católico, eu sei que eu não lia muito, lia pouquíssimo, e aí eu explico para você, sem problema nenhum, é uma honra para mim. Então, ele mesmo ofereceu o holocausto, ou seja, o próprio Saul, ele era rei, ele não era sacerdote. Quem fazia sacrifício era sacerdote, escolhido por Deus, e ele, como rei, fez. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel, o profeta, que era o sacerdote, chegou e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: o que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam. De outra parte, tu não chegavas no dia estabelecido, e ainda os filisteus estavam reunidos em Micmash. E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim e Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face do Senhor e alcançar a sua ajuda. Assim, premido da necessidade, ofereci o holocausto, o sacrifício. Ao que lhe replicou Samuel, aí o profeta falou para ele: agiste como insensato. Tem Bíblias que dizem: agiste loucamente. Olha só, agiste loucamente. Tu não obedeceste à ordem do Senhor teu Deus, que ele te dera. Se tivesses obedecido o Senhor, teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Olha a gravidade do que o rei Saul fez com essa desobediência. Mas agora, o teu reino não subsistirá. E tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que o Senhor te havia determinado. Caramba! A desobediência de Saul, que era rei, não era sacerdote, não tinha autorização para fazer sacrifício com animais. Ele desobedeceu a Deus, porque Samuel atrasou um pouquinho, não chegou, desobedeceu a Deus, fez o sacrifício sem autorização nenhuma e teve consequência. Sabe qual foi a consequência? Perdeu o reino. Deveria ser de Jonatas, seu filho, o próximo rei. Perdeu. Deus escolheu outro. Sabe quem era o outro? Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E aí, Saul, nesse momento, desagradou a Deus. Desagradou. Desobedeceu e desagradou. O que faz? Fala sério. O que faz um pai
se alegrar com o filho. O que faz um pai se alegrar mais com o filho? Fala para mim. É a obediência. Quando nós obedecemos o pai. Eu fico feliz quando meu filho me obedece. Quando ele segue o que eu estou dizendo para ele. Porque eu tenho mais experiência. Eu tenho o Espírito Santo que me alerta de algumas coisas. Então eu tenho mais experiência para poder dizer para ele o que tem que fazer, o que tem que ser feito, ou deixar de fazer. E ele me obedece e eu me alegro. Fico feliz pela obediência dele. A obediência é uma forma que nós temos de glorificar a Deus. Quando a gente obedece a Deus, as bênçãos de Deus, sem medidas, são derramadas sobre nós. É bíblico isso, gente. É bíblico. A obediência é importantíssima. E Deus se alegra. E se Ele se alegra, Ele derrama suas bênçãos. Você entendeu como é? Ah, é fácil obedecer a Deus? Não é. Eu falo para você. Eu também desobedeço. Todo mundo desobedece, gente. É difícil obedecer. Mas a gente tem que estar sempre numa caminhada de ascensão, uma caminhada de subida, uma caminhada de tentar se santificar, de tentar obedecer o quanto mais a Deus. O quanto mais. É difícil pra caramba, gente. É difícil, eu sei. Mas a gente precisa ter essa consciência, esse esforço para que a gente obedeça a Deus. E não só pelas bênçãos de Deus. Não só pelas... eu vou obedecer porque eu vou receber as bênçãos de Deus. Não, porque a gente consegue ter uma vida mais tranquila, mais firme, mais forte, quando a gente obedece a Deus, mais segura, mais estável. Quando a gente obedece a Deus, porque Ele vê o que a gente não vê, Ele ouve o que a gente não ouve, Ele sabe do futuro o que a gente não sabe. Então, obedecer alguém que sabe o que vai acontecer no futuro, não é bem melhor? Claro que é. Então, queridos, ser obediente, o ato de ser obediente é um ato daquela pessoa que é dócil, daquela pessoa que é submissa. Mas não é a submissão de dizer, eu não quero ser submisso a ninguém. Não é isso, queridos. Não é isso. Ser submisso é aquele que quer obedecer por respeito, quer obedecer porque aquela pessoa a qual está obedecendo tem um conhecimento maior do que o nosso, tem uma experiência maior do que a nossa, tem uma vivência maior do que a nossa. E Deus nem se fala, né? Nem se fala. Pelo amor de Deus, pelo amor dele, a gente precisa obedecer. Ele se alegra com isso. Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena. Eu sei disso. Eu desobedeço a Deus. Eu faço coisas que às vezes desagradam a Deus, que desobedecem a Deus. Mas eu preciso estar me policiando. Quando eu estou incomodado, quando eu estou desobedecendo a Deus e eu me sinto incomodado, o que é isso? É o Espírito Santo te dizendo, ei, é isso mesmo que você vai fazer? Esse incômodo é Deus na sua vida, agindo na sua vida. Então, a gente tem que ouvir quando nós estamos incomodados e tentar corrigir esse erro e obedecer. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E eu vou contar para vocês outra história bíblica para a gente finalizar. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 34, versos de 25 a 31. Vamos lá. Caramba, deixa eu colocar aqui. Gênesis 34. Me dá só um minuto que eu vacilei aqui. Não. 34, de 25 a 31. Diná, a filha de Jacó, é violentada. Olha como começa o tema do capítulo. Diná, a filha de Jacó, é violentada. Então vamos lá para o verso 25, que diz assim. Ora, no terceiro dia, quando eles convalesciam do ato da circuncisão, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada qual a sua espada e seus homens e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Abor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Chegaram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam toda a cidade. Por ali, sua irmã havia sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois, dos jumentos, de tudo que havia de valor na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo que havia nas casas. Então Jacó respondeu a Simeão e Levi: vos me arruinastes, tornaste-me idoso diante dos vossos povos dessa região, os cananeus e os fariseus. Somos poucos, e se eles se reunirem suas forças, nos atacarem, eu e minha família seremos exterminados. Entretanto,
Eles replicaram: é certo então que alguém trate nossa irmã como uma prostituta qualquer? Qual foi o problema de Diná, gente? Qual foi o problema da Diná? Fala sério, fala sério. Ela foi violentada. Ela queria. É o seguinte, ela morava no campo. Jacó morava não na cidade, ele morava fora da cidade. Ele era afastado, ele era separado. Ele morava nas tendas. E ali a Diná queria saber como era a vida na cidade. Queria ir lá, curiosa, queria saber, quero ir lá, quero saber como é, quero saber como é, quero saber. E foi. Quando chegou lá, o que aconteceu? Foi violentada, foi desonrada, apanhou, entendeu? Uma série de situações aconteceram com ela por ela ter desobedecido seus pais, Jacó e Lia, que disseram: não te afastes da nossa morada, das nossas tendas, permanece aqui conosco, fica próximo de nós, você vai ter a nossa proteção. Não, ela quis ir lá. Quando ela chegou lá, com certeza ela devia ser uma mulher muito bonita. E aí Siquém, que era o príncipe da região, se apaixonou por ela, mas ao mesmo tempo ela não queria e foi violentada. Perdeu a honra. Isso era muito importante naquela época. Muito, 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 muito. Ainda é importante, mas hoje a gente sabe, né? Como é que funciona o mundo. E aí, queridos, o que aconteceu? Toda aquela cidade foi saqueada. Para você ter uma ideia, os filhos de Jacó, eles entraram na cidade com as espadas de noite e mataram todos os homens da cidade. Todos os homens da cidade. Eles saquearam a cidade, levaram todos os bois, as crianças, as mulheres, tudo. Destruíram a cidade. Destruíram aquela cidade, mataram pessoas inocentes. Por quê? Por causa de uma desobediência de Diná, que queria conhecer a cidade. Eu vou conhecer a cidade. Não deu outra. Chegou lá violentada. E aí, os irmãos não aceitaram. Foi violentada pelo príncipe da região. O príncipe foi lá pedir a mão dela. Só que isso era muito grave naquela época. E eles não aceitaram, logicamente. Então, queridos, vou dizer para vocês. Desobedecer traz consequências. Não esquece disso. Desobedecer traz consequências. E obedecer nos torna fortes e prudentes. Como um homem que constrói a sua casa numa rocha. Pode vir a tempestade, pode vir os ventos, pode vir a enchente, pode vir tudo e a casa não cai. Por quê? Ela foi construída na rocha. Que a nossa rocha, em nome de Jesus, seja o próprio Jesus, Filho de Deus. Que a nossa casa seja construída nessa rocha e que nós possamos obedecer a Deus. Essa rocha, ela se aplica em todas as áreas da nossa vida. Tanto na financeira, como na conjugal, como no namoro, como nos negócios, tudo isso. Quando você constrói a sua casa na rocha, que é Jesus, obedecendo o que Ele quer para a tua vida, tenha certeza que pode vir a tempestade que for, essa casa não cai. Não cai. É fácil obedecer? Difícil. Eu estou nessa empreitada junto com vocês. Eu também quero obedecer mais a Deus. Eu também quero deixar que o Espírito Santo fale comigo e que eu possa, naquele momento da desobediência, cair em mim e obedecer a Deus. É sempre uma evolução. Eu vou obedecer a Deus em tudo. Não dá, gente, não dá. Mas sempre Deus quer que a gente esteja evoluindo. O nosso esforço, que Deus gosta de ver o esforço do homem em evoluir, em tentar obedecer, em ganhar, em subir pequenos degraus, e subindo, na evolução da obediência. É isso que Deus quer da gente, é isso que Ele espera da gente. Vamos fazer isso juntos? Vamos obedecer mais a Deus. Vamos parar de sofrer as consequências da desobediência e vamos obedecer mais o Senhor. Vamos nos esforçar. A luta é diária, a luta é contra a nossa mentalidade, contra a nossa vontade carnal. Mas nós podemos, porque Deus disse que nós podemos conseguir vencer o mal e vencer a desobediência. Porque desobedecer a Deus é dar ouvidos ao mal. Então, juntos nessa empreitada de obediência a Deus, para que nós não tenhamos que lidar com as consequências que virão, com certeza. E é isso. A palavra de hoje vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido a respeito da desobediência, trazer consequências para as nossas vidas. E eu espero vocês na próxima terça com outra palavra para poder
somar na sua vida espiritual e para que você coloque em prática aqui na Terra. Desejo a vocês uma semana de paz, harmonia e prosperidade. Até a próxima terça.